iniciando hoje o nosso último debate da série de debates que nós começamos falando aí da questão da violência. E hoje nós, nessa segunda-feira muito quente, vamos falar de um assunto também muito quente, que é a corrupção. Este mal, né, que assola o nosso dia a dia, em todos os níveis e de todas as formas. Nós estamos trazendo hoje aqui para um debate o Dr. José Cláudio Abrão Rosa, que é titular da primeira vara civil de Taubaté, e o Dr. Sebastião José Pena Filho, que é promotor público do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. GAECO. Com você, Paulo, você que vai chamar a nossa reportagem e o que os nossos candidatos a prefeito têm de propostas para combater a corrupção. Bom, o assunto é muito quente. Afinal de contas, o nosso prefeito foi preso, vocês vão ver na reportagem, inclusive, que irá ao ar dentro de instantes. Nós vivemos uma situação muito triste em Taubaté, que é ver o nome da cidade ser vilipendiada na mídia nacional, né, por causa dos desmandos que ocorrem nessa administração. E o doutor José Cláudio Abrão Rosa, ele foi um juiz que julgou e cassou o prefeito por 4 vezes, né? Então, se alguém que conhece esse processo, é o doutor José Cláudio. E o doutor Pena, na parte do Ministério Público, ele é outro especialista nessa área. Então, nós vamos ver ao longo desse debate, hoje, assim que terminar a reportagem e a opinião de cada um dos candidatos a respeito do assunto, vamos fazer ver se o tema é quente mesmo ou não. Com vocês, então, ali, reportagem. Vamos agora para a reportagem, então. O prefeito de Taubaté e a mulher dele foram presos hoje numa operação da Polícia Federal no interior de São Paulo. Antes das 7 horas da manhã, a Polícia Federal estava na casa de Roberto Peixoto, no bairro Alto São João, próximo ao centro de Taubaté. Amanhã. Eu vim aqui pra te prender! Quando o prefeito e a primeira-dama de uma cidade chegam a ser presos pela Polícia Federal, significa que a corrupção atingiu níveis alarmantes na administração pública municipal. O reflexo disso pode ser sentido na falta de serviços básicos essenciais, na habitação. E inexistiu em Taubaté qualquer projeto, qualquer tentativa de consolidar uma política pública consistente na área habitacional. Daí o déficit estrondoso que nós estimamos em mais de 37 mil unidades habitacionais para a população de baixa renda. Na saúde. E aqui em Taubaté, tanto a administração pública como a população já está se acostumando a encontrar uma unidade de saúde naquelas condições e as pessoas acabam achando que é normal encontrar um local onde você é mal atendido e ninguém reclama. Você encontra um local sujo e as pessoas não dão importância. Você entra numa enfermaria, você vê familiares tendo que ficar cuidando de paciente sem um profissional, porque os profissionais são poucos, eles se dedicam ao máximo, mas tem muita dificuldade de atender. Na educação, nós sabemos que a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 possibilitaram que os municípios ganhassem autonomia política, administrativa e pedagógica, no sentido e na direção de um processo denominado municipalização do ensino, não é? E não foi o que ocorreu em muitas das cidades brasileiras que não souberam, não tiveram a competência ou deliberadamente usaram o dinheiro público, desviando o dinheiro encaminhado para a educação para outros interesses corporativos, políticos, partidários, etc. Acabando, portanto, a municipalização do ensino se transformando nesse processo que alguns autores denominam de prefeiturização do ensino. E na segurança pública. O que leva um adolescente ao cometimento do delito? Será que ele tem uma boa estrutura familiar? Será que ele tem educação? Será que a cidade oferece a ele oportunidades para que ele não
vá ser indicado para o O município ele tem um papel muito importante para a segurança naquilo que é competência inerente deles, que é a parte de ordenamento urbano, fiscalização e posturas, ações sociais, sabe? Ações de caráter social, oferta de emprego, lazer, esporte, cultura, educação. Isso é tudo coisa que não tem a ver com polícia, mas é assim, vamos dizer assim, não é que ajuda, é a base de uma comunidade segura. As estripulias do Palácio Bom Conselho repercutiram até mesmo na mídia nacional. Olá, Fantástico está de volta e chegou a hora da nossa reportagem super especial sobre a qualidade da merenda escolar. As mães e os pais com filhos em colégios públicos devem ficar bem atentos. Em Taubaté, interior de São Paulo, uma testemunha que o Ministério Público prefere não identificar confessou que pegou propina 72 vezes em uma empresa que fornecia merenda para a cidade e que entregou tudo ao prefeito e à mulher dele. Quanto que o senhor calcula que o Roberto Peixoto e Luciana Peixoto receberam de propina? Uns 5 milhões, que já foram gastos. Essa triste realidade de Taubaté foi devidamente registrada pelas reportagens exclusivas do Jornal Contato ao longo dos últimos anos. A corrupção é algo que envergonha qualquer governo. Aqui em Taubaté, nós temos uma situação difícil de corrupção já há bastante tempo. Há muita tolerância por parte da prefeitura e falta de comando. O resultado está numa escalada crescente de denúncias contra a prefeitura de Taubaté, contra os políticos de Taubaté. Vem desde ameaça de prisão ao prefeito, até prisão ao prefeito, até situações de noticiários nacionais falando contra a cidade de Taubaté. Ficou ruim para a imagem da cidade. Nós temos que corrigir isso. Para isso, nós vamos fazer um trabalho muito sério de auditar as contas da prefeitura, colocá-las em ordem, adotar princípios de transparência. E eu assumo os seguintes compromissos: não superfaturar obras, servir merenda de qualidade na hora certa e pelo preço justo, espalhar a saúde pela cidade com remédio grátis, leitos hospitalares e bom pronto-socorro, fazer da educação de Taubaté uma referência e chamar para o gabinete do prefeito a responsabilidade por mais segurança. Meu governo será de total transparência. Facilitarei os acessos a todas as informações. Uma das principais ações será a implantação do programa Transparência Total. Por meio deste programa, divulgaremos relatórios das despesas e receitas, tributos e repasses dos governos federal e estadual. E para aumentar a participação pública, promoveremos audiências para discutir o orçamento participativo. O cidadão pode e deve opinar. Implantaremos também o orçamento participativo digital. Para facilitar o acesso do cidadão aos serviços e informações da Prefeitura, criaremos os postos de atendimento ao cidadão. Estabeleceremos metas de desempenho e redução de custos para cada secretaria. Por exemplo, informatização e controle de estoques para evitar desperdícios, compras desnecessárias e perdas. Desta forma que governaremos ao lado de quem nos elegeu, opinando, fiscalizando e planejando os recursos do município. Também manteremos com o Poder Legislativo uma relação de respeito e autonomia dos poderes, pois acreditamos que estes mecanismos colocarão maior controle nos gastos do dinheiro público. No meu governo, não haverá espaço para a corrupção. Seguirei o exemplo da presidenta Dilma, que não tolera o mal feito. Todas as ações, projetos e obras serão definidas juntamente com a população, com a devida prestação de contas. Haverá transparência e trabalharemos com orçamento participativo, uma das marcas do governo do PT, em que a população é ouvida, participa e é o ator principal das ações da prefeitura. A população vai apontar o que é necessário fazer, além de ajudar a fiscalizar se foi e como foi feito. Este é o meu compromisso com Taubaté. Para combater a corrupção,
que está instalada na Câmara Municipal de Taubaté, na Prefeitura Municipal de Taubaté, há muitos anos. O pessoal fará auditoria de todos os contratos existentes na Prefeitura, todos os contratos, todas as planilhas da empresa ABC, que sempre financiou a maioria dos candidatos da cidade. Também faremos audiências públicas para que tenha transparência de todas as ações da Prefeitura. Teremos transparência colocando uma sala com estrutura para que qualquer cidadão possa analisar qualquer planilha, qualquer contrato da Prefeitura e tenha transparência de verdade. Também não vamos manipular a Câmara Municipal como é manipulada pelo prefeito e pelas empresas empreiteiras, porque não precisamos. O pessoal não aceita doações de empresários, empreiteiros e banqueiros. Sai da lama, Taubaté. Para combater a corrupção, a gente tem que reorganizar as auditorias internas da Prefeitura, que fiscalizam permanentemente os contratos e a execução deles. A corrupção ela pode estar contida numa licitação, no momento em que a licitação vai para a rua, ou também no momento da execução do contrato. Além disso, fiscalizar o preço dos produtos entregues e os produtos entregues. Além de fiscalizar, a Prefeitura tem que punir com rigor os malfeitos. Quando detecta, por intermédio da auditoria, um caso de corrupção, a Prefeitura tem que punir e afastar o servidor acusado de corrupção. E combater o desperdício. O desperdício também é uma das graves formas de desvio de recurso público. Nós temos desperdício em obra, desperdício na execução de políticas públicas. Muitas vezes a Prefeitura executa as mesmas políticas públicas várias vezes porque não consegue organizar, planejar e manter a qualidade. Parece que a corrupção é uma coisa nova, então até que está acontecendo agora nessa administração. É uma situação que com certeza ocorre já há muito tempo, então é bom a gente também até colocar isso, porque a população é pessoa, agora que Taubaté começou a ter corrupção, né? Eu gostaria de colocar para vocês, até uma questão até que a própria reportagem do Jornal Contato levanta. Não adianta promessas, vários mecanismos, se não houver uma maior participação da população. E no caso dos municípios, passaria pelos conselhos municipais, que em Taubaté não funcionam. Gostaria de saber do senhor, doutor Sebastião, o senhor encara isso mesmo, com todos os mecanismos, com toda a lei, Constituição de 88, que previu mais formas de acabar com a corrupção, de diminuir, tem que ter uma maior participação da população, senão não vai funcionar? Sem dúvida, vem de um julgamento um pouco mais rigoroso, isso depende de uma consciência, especialmente de quem trabalha na lida do Poder Judiciário, mas a fiscalização é essencial. Hoje a gente tem aí um arcabouço legislativo que obriga a publicidade dos atos de governo exatamente para permitir a fiscalização. Mas é preciso também que a sociedade se organize para isso e que os órgãos já constituídos por lei ou pela sociedade civil tenham independência para poder fazer essa fiscalização, que não ocorre normalmente nos municípios, né? Sente essa independência? Essa falta de independência? O primeiro mecanismo que o cidadão tem à sua disposição é o próprio voto. Isso não me parece que seja uma coisa usada com a devida consciência, aparentemente. A gente, na análise de alguns processos envolvendo corrupção eleitoral, envolvendo captação ilícita de votos e outros semelhantes, o que eu particularmente notei, por exemplo, foi, em alguns casos, alguma participação popular de denúncia, por exemplo, de promessa de bens, de terrenos, bloco, material de construção, em troca de votos. Muito bem. Isso, no meu primeiro momento, poderia parecer algo salutar ou digno de nota e tudo. O problema é que alguns que denunciaram o fizeram não porque estavam indignados com a promessa ou com a doação, enfim, a prática em si. O problema é de não ter sido atendido. A prova, ou o testemunho como prova de que houve a fraude, pode ter sido suficiente, num ou no outro caso, para formar a convicção do juiz.
Mas, de outro lado, no aspecto ideológico, digamos assim, ou filosófico até da questão, o que se tem é que o cidadão não participa desse processo como um fiscal, aquele que pode... O corruptor é o eleitor. Esse é o problema. Se ele tivesse sido atendido, ele não teria reclamado. Não teria falado nada. Então, assim, a minha grande frustração com o contexto social e político nacional, pelo menos, é a noção ou a sensação de que a gente, como eleitor, como cidadão, fica reclamando de quem é eleito, ou de quem está no governo, ou de quem está no legislativo, e por vezes de quem faz parte do poder judiciário também, mas não dá para dissociar uma coisa de outra. O eleitor e o eleito, eles são do mesmo meio, eles saem do mesmo manancial. O eleitor é o par daquele que é eleito. Então, achar somente que o eleito é que carrega todas as mazelas da sociedade, os governantes são todos ruins, os governados são todos bons, é o que tem nos causado um certo equívoco na solução desses problemas, pelo menos é a minha impressão. Mas veja só, seria então o caso e que todo mundo tem um preço? Não. Porque, então... Não, mas muitos têm, né? Mas o grande problema é que a disseminação muito ampla de todos esses processos de corrupção, de todos esses desmandos que temos visto, podem gerar a sensação de que há alguns cidadãos, ou há uma parte considerável, de que eu também quero o meu. Assim, isso passa pelo individualismo e não o pensamento coletivo, né? Infelizmente. É bom primeiro resolver o meu lado. A impressão que eu tenho. Só, então, mas não o que é científico, né? É só O jornal, nossa equipe de reportagem fez várias matérias, inclusive envolvendo as pessoas, né, que estavam aí ou denunciando ou sofrendo pressão por parte da prefeitura, ou por não ter tido a prefeitura, não ter cumprido a promessa. E o que deu para verificar é o seguinte: são pessoas humildes, em geral, pessoas humildes, e que aquela oferta que é feita, aquilo tem uma simbologia muito grande e cria uma fantasia. Vai resolver o problema da casa própria, vai resolver o problema do terreno, vai resolver o problema da reforma, vai resolver o problema da escola, da universidade. Esse pessoal muito humilde, eu tenho muito cuidado em colocá-lo no campo, apesar de completamente ser um corrompido, né, o polo passivo da corrupção, mas é um polo mais fraco, tudo. Eu era o mais fraco, ou não? Sim, o que eu penso é só em relação até uma questão anterior à corrupção, que é a questão ética, né? Que a gente, pela falta de estrutura educacional do país, cultural, pela má distribuição de renda, a gente sofre com esse problema da pessoa não ter essa consciência. E, evidentemente, quanto mais frágil econômica, financeiramente a pessoa for, mais fácil vai ser tomar um voto dela com uma botina, uma dentadura. Dizer que a corrupção é inerente à pessoa, né? O ser humano tem uma tendência natural a se desviar, especialmente por conta do poder. O que a gente precisa é ter uma formação ético-social mais sólida, porque se essa condição humana é comum a todos os países do mundo, a gente tem um nível de corrupção muito menor na Holanda do que no Brasil. Mas é uma condição cultural mais sólida e algo que num país como o nosso tende a demorar gerações para que a gente possa equalizar. Sebastião, isso. talvez pela sensação do apoderamento, do que é público é meu. Agora, no Brasil, o que é público não é meu, é isso? Essa coisa de você não se sentir coletivo. Só quero resolver o meu lado primeiro. Eu até pegaria o seu gancho para dizer o contrário. A gente tem uma cultura no Brasil, por parte de quem atua no poder público, de que a coisa pública é privada, dela. é o contrário. É dela. Uhum. Ela pode usar e se fazer e desfazer. Mas o cidadão não se sente dono da escola, ele não está nem aí de depredar uma escola. A impressão também é de que o cidadão, não o que exerce o poder
mas o cidadão comum, ele tem a impressão de que a coisa pública é coisa de ninguém. Exato. Que também é outro erro, o fundamental erro, né? Sobre essa questão do individualismo, torna inerente esse traço de corruptível do ser humano. Isso é da evolução, né? Biologicamente, o gen é egoísta. Na genética de qualquer espécie traz essa carga. O que nos diferencia dos demais animais é justamente a capacidade de civilização e de aplicarmos os mecanismos institucionais para frear esse individualismo exacerbado do ser humano. Agora, como Pena disse, em países de índice de desenvolvimento melhor, essa consciência já alcançou um nível muito superior ao nosso. Então, esse nível de conscientização das pessoas é que nós devemos lutar para obter. Os mecanismos podem ser muitos, mas têm se mostrado pouco eficientes até agora. Esse lado, eu diria que é um lado cultural, porque você tem essa cultura de que chegou no poder, chegou a minha vez. Isso. Agora eu vou me locupletar, é a minha vez, certo? Dá errado, hein, Paulo? Dá errado. Às vezes dá errado, hein? Às vezes é errado. Às vezes é errado. Por quê? Se tem até o caso que esse denunciante que aparece que ele relatou, inclusive, que o filho do prefeito, em determinado momento, pediu dinheiro para ele, né? Que ele era da entourage do prefeito, ele foi da primeiro escalão do governo Peixoto, e o filho do prefeito pediu para ele dinheiro para fazer não sei o quê. Ele falou, poxa, mas o teu pai tem lá, tem não sei quantos, uma quantidade fantástica. Ele falou, não, mas aquele lá é do meu pai. Né? Isso ele relatou, isso consta dos autos, está sob segredo não, mas eu vi essa colocação, ele fez, tem gravado isso também. Né? Quer dizer, uma coisa, esse lado cultural, quer dizer, o garoto, ele já no final de alguns anos de governo, ele estava imbuído daquela cultura que ele vive em casa. Então, e isso se extrapola para os outros segmentos da sociedade. O exemplo vem de cima. Mudança cultural se faz com exemplos. E como é que a gente faz? Se exemplos, nós temos o mensalão em Brasília, o prefeito aqui sendo preso, sendo condenado, vai soprar. Como é que a gente muda essa cultura? E antes de entrar na opinião dele sobre isso, às vezes a corrupção não vale a pena, né? Está aqui, ó, confirmado, chegou aqui pela equipe, né, de jornalismo do jornal Contato, que o vereador Chico Saad teve o registro da candidatura cassada pelo TRE. Motivo? Carona com carro oficial para São Paulo. Às vezes, por umas pequenas coisas, então está cassado. O relator desse recurso é o colega Paulo Galizzi. Foi meu professor, de quem sou muito amigo. Foi juiz em Taubaté, hoje está no TRE. Eu acho que ele é o relator, se eu não me engano. Eu acho que para a questão do exemplo, a gente pode abordar uma outra faceta da corrupção, que é a repressão, a corrupção. Sim. E a minha leitura é de que no Brasil isso é muito incipiente e a gente devia buscar mais efetividade no processo que apura isso. Estava fazendo uma análise outro dia, existe um grupo de processo nesse país que ainda tramita com alguma celeridade. É o processo que está mais próximo do nosso trabalho, que é de tráfico de drogas. A gente ainda vê muita gente cumprindo pena por tráfico de drogas. Ainda que os tribunais superiores estejam cada vez mais alargando as interpretações em favor dos réus, mas tem muita gente cumprindo pena. O sistema processual da corrupção e do tráfico é o mesmo. Então a gente não pode atribuir ao excesso de recursos, a falta de punição nos processos de corrupção. Mas não há, talvez, na corrupção, questão cultural de novo, uma repulsa social tão grande como há com o tráfico de drogas. Todos nós nos preocupamos com os nossos filhos e o que o tráfico vai produzir para eles. De novo é a sociedade. Eu creio que sim, também é uma mudança cultural. Por isso, vi a reportagem, uma pequena opinião do Dr. Zé Cláudio hoje no Jornal Contato,
e talvez eu seja um pouco menos cético que ele. Eu acredito que o julgamento no STF, que vem demonstrando, por enquanto, algum comprometimento dos ministros com esse julgamento, a gente imaginava que alguém na primeira rodada podia pedir vista do processo e voltar esse julgamento 2 anos depois. Aparentemente estão muito comprometidos com esse julgamento. Eu acho que pode surtir um efeito pedagógico, talvez encorajar um pouco mais as pessoas a movimentarem esse processo e a chegarem ao final desse processo. Então, esse lado, há muita expectativa em relação a isso, porque é o seguinte, se de fato isso, com o entendimento popular que está existindo, que essas provas cabais, né, não são tão necessárias, que tem outras formas de você fazer essa comprovação e julgar, né? Isso vai alterar as primeiras instâncias, doutor? Não. Eu já até conversei sobre isso informalmente com o Marcos Limão. Perdão. Mas a possibilidade de condenação de réus em processos criminais com provas indiretas, ou com provas indiciárias, ou com provas circunstanciais, ela é presente. Ela sempre houve. O Código de Processo Penal, que já é antigo, contempla isso. Acho que numa última reforma, eu já faz tempo que eu não atuo na área processual penal, houve alguma restrição ao uso exclusivo de prova produzida só na fase de inquérito, mas em relação à aplicação da lei, a interpretação e aplicação da prova, a apreciação da prova, o juiz continua tendo livre convencimento e continua sendo aplicado também no processo criminal, como norma suplementar de interpretação lá do Código de Processo Civil, o princípio da persuasão racional do juiz. O juiz decide de acordo com a convicção dele, de acordo com a prova que está nos autos, desde que fundamente sua decisão. Então não existe uma prova que pese mais para o juiz obrigatoriamente, não há prova tarifada no direito brasileiro. A perícia vale tanto, a testemunha vale menos, ou 2 testemunhas valem mais do que um testemunho só. Não existe. Então... Mas o que mudou então nessa... que é tão comentado hoje, essa decisão da Suprema Corte em relação a isso? Olha, bom, em primeiro lugar, a gente não conhece os autos, não teve acesso à prova diretamente para saber exatamente o que foi usado como prova pela acusação e tem sido usado pela defesa e o que os ministros estão decidindo sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que aparentemente ocorre é que sobre alguns atos de ofício, sobre alguns desvios de verbas do Banco do Brasil para publicidade, ou de bancos públicos, ou de empresas estatais, não existiria uma prova direta, não teriam pego o sujeito com a mão na massa, digamos assim. Mas esse tipo de prova, nesse tipo de delito, não vai aparecer. Não vai aparecer. Eu chego a dizer que, em algumas situações, algumas pessoas exigem uma prova tamanha, que chamam de prova cabal, sobre este ou aquele fato para se condenar alguém ou para se absolver alguém, que é uma prova impossível do juiz ter, a não ser que o próprio juiz tenha presenciado. Aí só que se ele presenciou, ele vai ser testemunha e não vai poder julgar. Então, essa prova aí já é outra questão. Eu queria colocar uma questão também, antes de chegar até nesse nível já de julgamento. Eu estou conversando com algumas pessoas, é difícil, às vezes, você abrir uma empresa. Pessoas tentando abrir uma MEI, né, um microempreendedor individual, vão na prefeitura, é dificultado ao máximo para que a pessoa consiga ter a MEI dele. Então, ou seja, isso já tem um cheiro de corrupção no ar, porque cria dificuldade para vender facilidade. A minha pergunta é: como é que o cidadão comum, no seu dia a dia, você estava falando do tráfico de drogas, né? Aí você vê uma pessoa vendendo drogas para as crianças, você vai denunciar. Como é que... Porque é uma coisa muito sutil, né? Você definir isso... Opa, esse cara está querendo me corromper, esse servidor público. Nos municípios, existe um canal ágil, né, em nível municipal, para que o cidadão comum possa fazer uma denúncia? Porque parece que é tudo tão difícil, tão complicado, tem que juntar provas, tem que...
Qual é o canal municipal? Veja, o Ministério Público ele pode ser movido por qualquer nível de denúncia ou de prova. Mas é fato também que se aquela denúncia não tiver amparada em alguma coisa, fica difícil para a gente poder investigar. Eu falo em sentido amplo, não só o grupo que eu trabalho, mas qualquer órgão do Ministério Público. Então, o que acontece é que muitas denúncias, muitas representações acabam, afinal, sendo arquivadas quando a gente não consegue arregimentar a prova daquilo, né? Agora, os municípios têm aí, o município tem ouvidoria, controladoria, corregedoria, são órgãos que têm que estar próximos do cidadão para poder receber. Cansar, né, a pessoa. Que ela desiste. Exatamente. O Ministério Público, certa ocasião, e eu participei disso, a gente foi formular uma denúncia para uma corregedoria de um Tribunal de Justiça e a gente não conseguia no site do Tribunal de Justiça nenhum telefone, nenhum e-mail do órgão corregedor. Então, aparenta... Agora tem. Agora tem. Mas, aparentemente, aquele órgão não estava vocacionado para receber denúncias do cidadão. Então, o que precisa é isso. É ter um telefone 0800, é ter um guichê onde fique fácil uma pessoa fazer uma reclamação. Agora, se a pessoa que estiver de lá for exigir o SIC, RG, comprovante de residência e tudo mais para se fazer uma mera reclamação, não vai chegar a reclamação nunca. Para a gente não chegar naquele nível, né? Acho que é Thomas Hobbes que falou o homem lobo do homem, porque às vezes você não confia no executivo, no legislativo, não confia no judiciário, não tem para quem reclamar, eu vou cuidar do meu lado, é isso? É uma coisa meio temerosa. Vocês acham que nesse sentido o Brasil está evoluindo bastante? Melhorou essa participação do cidadão? Ninguém tem medo de... Ninguém, não digo, mas a grande parte das pessoas não tem mais nenhum receio de reclamar. Reclamar de juiz, reclamar de promotor, de polícia, de administrador público, é muito comum. Eu trabalho no Fórum Civil aqui de Taubaté, porque aqui são vários fóruns. As varas não são todas, não é possível comportar todas as unidades judiciárias num só fórum, então eles são divididos. Eu trabalho no Fórum Civil e lá estão algumas promotorias cíveis. Então há a promotoria lá da cidadania, do urbanismo, que os promotores todos cuidam também da parte de direito de família. E eu vejo lá, diariamente tem atendimento ao público de forma ininterrupta. Eles atendem ao público. Existe um canal no site do Tribunal de Justiça que é da ouvidoria. Existe dentro do site tem um link todo dedicado exclusivamente à Corregedoria Geral da Justiça. Tem os e-mails do Corregedor Geral, os e-mails dos assessores, dos auxiliares do Corregedor Geral. Qualquer cidadão pode reclamar se sentir prejudicado de verdade. Evidentemente, são os cidadãos mais instruídos que não necessariamente. Os que fazem as reclamações, às vezes cidadãos mais simples, às vezes os próprios advogados, às vezes também como em tudo, pode haver um uso indevido ou abusivo disso, porque uma coisa, por exemplo, particularmente no aspecto de reclamações ou de representações, enfim, em relação aos juízes, por exemplo, aos magistrados em geral, a questão deve ser disciplinar, administrativa, não uma questão jurisdicional. O juiz decidiu diferente do que eu gostaria que ele decidisse. Eu acho que a decisão dele está errada. Para isso tem recurso. O advogado deve recorrer ao tribunal, tenta mudar a decisão do juiz. E às vezes as pessoas confundem isso, fazem reclamações aos órgãos correcionais, aos órgãos censórios, sobre questões jurisdicionais. E não é o meio adequado. Mas existe. É um erro de interpretação e tal. Ou uma forma de pressão, enfim, mas de qualquer forma esses canais todos existem. No exemplo que você deu, por exemplo, do cidadão que pretende registrar uma empresa, alguma coisa assim, e que encontra dificuldade, o doutor Pena esclareceu, o Ministério Público pode interferir numa situação desse tipo se tiver indício mesmo de que tem existe a história de vender, criar dificuldade para vender facilidade, não precisa de gravação. Os órgãos públicos todos têm determinados prazos para serem cumpridos. Tem um prazo para registrar a empresa. Então, como é que o cidadão pode se precaver? Exige um protocolo, papelzinho escrito de quem entregou o pedido. Isso é simples. Aquilo que a gente no 0800 liga, naquele 0800 infernal, que muitas vezes acaba com o dia da pessoa, né? Tentar cancelar uma assinatura, tentar resolver um problema, trocar
a lâmpada do poste da frente da tua residência, por exemplo, demorar 40 dias, é um negócio que aí a última vez que você liga, você perde a paciência, você é considerado impaciente, né? Enfim, é por isso que eles dão aquele númerozinho de protocolo, que é a única defesa que o cidadão tem para depois poder dizer que realmente tentou, né? Problemas que acontecem com bancos, com operadores de telefonia, é sempre a mesma situação que ocorre. Mas não tem prova da reclamação. O sujeito tem o protocolo anotado, o que mais que ele vai ter? A omissão do poder público e não atender no prazo já dá ensejo a uma ação judicial contra o poder público. O direito do contribuinte está andando muito do contribuinte com o consumidor, ou seja, agora se fala muito do direito do consumidor e isso também está despertando essa consciência de cidadão? Eu acho que a gente está fugindo do tema. Está fugindo do tema, porque eu tinha exemplos, inclusive, para dar aqui, mas eu acho... porque nós temos o foco é corrupção. E Taubaté tem hoje uma situação concreta, real, né? Doutor Zé Cláudio, o senhor que julgou, aí, a sua avaliação dos processos que o senhor julgou em relação ao Peixoto, ao prefeito, os eleitorais? Bom, foram quatro processos de cassação primeiro da diplomação, depois do mandato eletivo, enfim, mas todos com a mesma consequência, caso fossem julgados procedentes. E quais seriam as consequências? A principal perda do mandato, né? A principal delas. Tem uma multa também em alguns deles, que é de um valor significativo, não me lembro bem. Mas o que houve foi que 3 deles foram tidos por caducos, né? Foi considerada decadência no caso, e não se chegou a conhecer do mérito das provas. Dessa decadência? A legislação processual eleitoral não definia bem, ela aplicava-se ou aplica-se de forma suplementar, subsidiária, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a legislação processual que existe nas outras legislações fora da eleitoral. E quando os autores daquela ação ajuizaram aquelas ações, eles ajuizaram somente contra o atual prefeito e não contra a vice-prefeita. Eram 3 dias de prazo de decadência. Quando eu peguei os processos já estavam em andamento, eu somente mandei regularizar e incluir a vice-prefeita, porque ela poderia ser atingida no caso de ser julgado procedente o pedido. As interpretações que os tribunais superiores davam para isso é de que não precisava incluir o vice-prefeito. Naquela ocasião, o TSE havia mudado a jurisprudência, porque a sua composição mudou, dizendo que se o vice-prefeito não tivesse sido incluído, estaria decaído o direito e o processo teria que ser extinto. Quando chegou no TSE, depois que houve a cassação, quando subiu para o TRE de São Paulo, foi realmente esse o julgamento deles, de decadência. Um dos processos, entretanto, o último, subiu para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e lá o ministro entendeu que não houve decadência, mandou voltar para o TRE de São Paulo, mas houve embargo de declaração e o processo aguarda o julgamento desse recurso. Não sei que fim deu esse recurso. O termo que se usa no meio jurídico é o chamado embargo de gaveta, né? Ou seja, autoriza de um lado e senta em cima do processo do outro. Ou seja, a coisa fica amortecida. Isso é comum? Não, nunca ouvi falar nesse... Posso perguntar se isso é corrupção? Não, se fosse algo deliberado, não vou julgar para obter tal resultado, em tese poderia ser, mas não creio que haja nada dessa natureza num julgamento desse nível. Mas o que era o conteúdo desses processos? Os 3 primeiros eram basicamente o que a legislação eleitoral chama de captação ilícita de sufrágio, que é popularmente compra de votos.
com promessas de doação ou com doações de bens, de material de construção, bens que eu também não consigo entender exatamente como é que as pessoas acreditavam nessa promessa de doação, porque os bens não eram da pessoa que estava doando, né? Os bens eram bens públicos, ou nem sei se são públicos propriamente, porque são loteamentos regulares, a maior parte lá no Marlene Miranda, enfim. Especificamente no meu caso, como eu tive contato direto com a prova, eu vi as testemunhas, eu li os documentos que estavam nos autos, eu não tive dúvida de que isso aconteceu. Eu julguei conforme a minha convicção. E em um desses processos, se eu não me engano, o TRE disse que a prova não era suficiente, porque era baseada só em testemunhas, justamente aquelas testemunhas que teriam denunciado porque foram prejudicados. Então, nos outros dois, o que se reconheceu foi a decadência mesmo. Um deles era uma questão de que para mim era um conjunto de provas bem fortes, assim, provas bem consistentes mesmo, que eram provas documentais. Eram doações que totalizavam 130 mil reais de uma pessoa jurídica ou de duas pessoas jurídicas, um grupo de pessoas jurídicas, para caixa de campanha. Doações são lícitas, são previstas pela legislação eleitoral. Só que a legislação eleitoral ela é bem rigorosa nesse aspecto, ela exige a criação de uma conta que só é usada exclusivamente para movimentar o dinheiro de campanha. Tudo que não passar por aquela conta é o chamado Caixa 2, que no Brasil hoje... É o não contabilizado. Isso, foi uma forma mais bonita de se falar dinheiro... Não contabilizado. Quantias monetárias não contabilizadas. É o Caixa 2. Tinha cheque, tinha depósito em conta de quem denunciou, tinha os saques, exatamente as retiradas de dinheiro, exatamente da forma que a pessoa dizia que retirava, para não passar de 5 mil reais, era 4.600, 4.900, porque tem um órgão de controle, se passar de 5 mil, existe, então para não chamar atenção, retirava isso quando se juntava mais ou menos uns 40 mil, então essa pessoa ia junto com um integrante de primeiro escalão do Al-Qaeda, ia ao encontro dele e entregava o dinheiro. Essa foi a prova que eu vi nos autos. Na minha forma de analisar, na minha forma de ver, para mim, essa prova estava presente. Assim eu julguei. A legislação diz, a Constituição diz que o juiz vai julgar de acordo com a sua convicção, com a prova dos autos, de acordo com a lei, fundamentando a decisão. São 3 sentenças para 4 processos, todas elas devidamente fundamentadas. Então, a conclusão a que eu cheguei foi esta. Agora, é comum o juiz ter suas decisões reformadas também, assim como é comum o promotor não ter suas pretensões acolhidas pelo judiciário, é do sistema jurídico. O sistema é esse, o sistema é democrático. Por isso que existem vários graus de jurisdição, poderia até ser restrito isso de alguma forma, mas resumidamente é isso, Paulo. Então, inclusive no TRE ou no TSE tem um órgão do Ministério Público que atua para fiscalizar esse processo. E tem uma pergunta aqui de uma internauta, da Silvia. Obrigada, Silvia, pela participação. É bem em cima disso. Por que os processos são tão demorados a ponto de a punição, se houver, só sair quando acaba o mandato? Que a grande satisfação, né, de nós, cidadãos, seria ver um prefeito sendo punido, um vereador sendo punido. Mas só acontece depois que as luzes já se apagaram. Onde é que a coisa complica mais? Na área, no momento de montar o processo, no caso do Ministério Público, ou no andamento do processo na hora do julgamento, até o julgamento? Até como processo educativo, seria mais interessante a atividade. Eu acho que nos dois momentos aí a gente tem entraves. Primeiro que o ato de corrupção não é um ato filmado, colorido, em que todo mundo olha e vê aquela prova absoluta. São crimes cometidos às escondidas, com poucas testemunhas, com poucos registros. Isso já dificulta um pouco para se apurar, né?
E segundo, e aí eu volto um pouco ao que eu tinha dito, eu acho que é uma questão de consciência da gente que lida com esse processo e da importância que esses processos têm. Como eu disse, o substrato procedimental para se julgar um crime de tráfico é o mesmo. Mas a gente ainda tem um impulso talvez um pouco mais rápido para dar aquela solução e talvez a gente precise se conscientizar um pouco mais de que esses crimes são graves. Vou dar um exemplo para vocês. O crime de peculato, que é o agente público se locupletar, enfim, usar um bem público, dar uma carona com um carro público, é um crime punível com reclusão de 2 a 12 anos. Essa é uma margem de limites de pena muito grande no nosso sistema. Uma pena de 2 anos é uma pena que dá enseja uma série de benefícios, perfeito. Uma pena de 12 anos não dá enseja benefício algum. É uma pena tão alta, até mais alta do que um traficante pode receber. O tráfico de drogas é de 5 a 15, na verdade. Naturalmente é um pouco mais grave. Mas o que eu quero dizer é que podem existir elementos no processo que façam com que o juiz tenha que aplicar uma pena que não seja mínima. E a gente pode cogitar numa pena de 6, de 8 anos. Então, existe formas de se punir. A legislação existe. Hoje tem uma série de crimes puníveis na seara da corrupção, até alteração de sistemas computacionais, hoje é chamado de peculato eletrônico. Né? Tem muito, é muito fácil auditar um sistema computacional. Então, tem que aumentar a fiscalização e é possível punir isso. Talvez precise um pouco mais de consciência para fazer essas coisas andarem e chegarem ao final. Esse vereador, por exemplo, né, o Chico Saad, ele corre um risco nesse sentido de reclusão? Eu vou ser muito franco, não conheço o fato ocorrido em tese. Né? Utilizar um veículo público para um uso privado é algo que a gente chama na doutrina penal de peculato de uso. É punível. Perfeito. Eu acho que, complementando o que o Pena disse, que eu concordo com o que ele disse, só gostaria de acrescentar que eu tenho a sensação, assim como os colegas têm, de que a política processual, criminal dos tribunais superiores é diferente da política criminal que os juízes de primeira instância, que os tribunais estaduais têm adotado. Mas isso não gera um conflito? Gera, mas também você condena ou faz parte do você absolve ou outro condena? Mas o que difere de essencial para mudar a política? Não, os tribunais superiores, eles são órgãos compostos por ministros que alcançam, obtêm esses cargos por méritos de conhecimento jurídico, de reputação ilibada e tudo, notório saber jurídico, mas evidentemente existe uma carga de estratégia política para se alcançar esses órgãos. E essa visão mais politizada de um órgão jurisdicional pode gerar um pouco mais de aproximação entre aquilo que o governo ou os órgãos de cúpula dos outros poderes desejam para o país como política criminal. Hoje eu estava falando disso com algum amigo, que parece que a legislação nova do Código Penal, ou projeto de reforma do Código Penal, não é bom. Parece, segundo alguns juristas estão dizendo, o Ministério Público está dizendo, os juízes estão falando, não é bom. Estruturalmente, no aspecto técnico. E existe uma tendência de abrandamento de muitas penas. Não sei se é verdade, mas eu vi, por exemplo, que a do roubo vai ser diminuída. Pena do roubo. Roubo não é furto, é diferente. Roubo é com violência ou grave ameaça à pessoa e, no mais das vezes, cometido com arma. E mais, com arma e mais de um agente, são crimes que apavoram, de fato, a vítima. E estão querendo diminuir a pena. Qual é a política que determina isso? Certamente é governamental, porque construir cadeia não dá voto. Investir em melhoria do sistema penitenciário não gera voto, mas é o necessário. Porque se tem aumentado o número de prisões, tem também aumentado o número de solturas, porque
A legislação tem caminhado para isso e a interpretação dos juízes, muitas vezes, ela é muito benéfica. Isso é uma coisa que eu, como juiz, admito. Não eu, especificamente, particularmente, mas no geral. Existem órgãos jurisdicionais, existem juízes que são muito brandos. E isso, com a corrupção, pode gerar também até um, digamos, um incentivo a ela, né? A gente fala de corrupção imaginando só a negociata do banqueiro graúdo com o senador poderoso ou do ministro do governo tal com o empresário da empreiteira tal, mas a gente esquece que o cidadão comum comete pequenos atos de corrupção quando oferece um dinheiro, uma cerveja para o guarda não aplicar uma multa, ou que, vou parar aqui só um minutinho. Eu falei no começo, vou parar aqui só um minutinho. Dia a dia, todos os níveis. A gente vê como é que é o trânsito na cidade de Taubaté. E será que se a administração pública aumentasse o número de fiscais e pusesse o pessoal para fiscalizar e multar, o eleitorado ia gostar? Eu iria gostar, mas eu não sei se a maioria das pessoas iria aceitar isso. Questão de gostar e não gostar. Todo mundo busca uma solução. Todo mundo está muito incomodado. Não seja eu que tenho que contribuir. É isso. Mas todo mundo está muito incomodado com esse grau de corrupção que existe em Taubaté. E digo mais, hoje eu afirmo, inclusive, está aqui documentado, que existe corrupção em todos os escaninhos da prefeitura de Taubaté. Em todos os escalões da prefeitura, você não faz nada sem pagar pedágio. Muito bem. Se você tem uma situação dessa, em que o grande chefe, comprovadamente, foi preso por corrupção, foi solto e está gozando de liberdade, não perdeu o mandato, não perdeu nada, é uma situação difícil você querer mudar. Como é que um cidadão comum, diante desse achacamento, são achaques diários, que precisar de qualquer coisa da prefeitura, em qualquer área, vai ter que pagar pedágio. O que se pode fazer? Você não tem documento, porque ninguém escreve. Ninguém escreve. Aquilo que o Pena falou sobre a necessidade de um olhar mais efetivo dos órgãos jurisdicionais também quando vão julgar isso. Porque, por exemplo, eu não tenho conhecimento assim, científico acerca disso, mas eu li uma reportagem em algum lugar há algum tempo que é só no Brasil que o princípio do estado de inocência, né, aquele que diz que ninguém é culpado senão enquanto transitado julgado numa decisão condenatória, o princípio do estado de inocência para homicida confesso. Né? Isso é demais, né? Porque o estado de inocência é onde? Eu não consigo entender. Legítima defesa? Não, chama princípio do estado de inocência. O sujeito é inocente, não está condenado. Se ele conseguir fazer arrastar o julgamento, como consegue, muitas vezes, porque fica impondo empecilhos e recursos e pede para fazer o laudo de novo, pede para traduzir, pede para o perito americano falar sobre um item do freio, não sei o quê, do taquímetro, né? Do velocímetro do caminhão, não vai julgar, né? Se o juiz não for firme na condução, se o conjunto, se o judiciário como um todo não for muito firme nisso. Agora, como é que deixa solto? Eu não sei, eu também não concordo, mas os juízes têm suas convicções, os ministros têm sua maneira de pensar, tem uma visão mais constitucionalista, mais libertária, talvez, eu não sei. Mas é uma mudança cultural, tem que ir aos poucos, né? Por isso que eu entendo que o julgamento do STF é muito emblemático. Exatamente, estava dizendo o Zé Cláudio sobre a proximidade de um tribunal desse dos meandros políticos. E muito surpreende um julgamento desse. Se a gente pensar que o governo Lula foi o governo que mais indicou ministros para o STF em toda a história do Brasil. A maioria dos ministros do STF foram indicados nos últimos 12 anos. E são eles que estão avaliando um eventual desvio de conduta desse governo, né?
Então, acho que isso surpreende um pouco e traz uma certa esperança uma surpresa boa, no caso, né? Uma surpresa boa, acho que traz uma esperança de que outras pessoas se inspirem um pouco nisso e tomem um pouco mais ação com relação à corrupção. Eu queria fazer uma observação, aproveitando o tempo, eu acho também que não temos tanto tempo assim, não sei, mas eu queria fazer uma observação que tem muito a ver com os municípios, que são as doações de campanha. Ora, uma empresa privada que doa dinheiro para alguém, ela, por essência, ela tem que ter uma retribuição. Uma empresa privada capitalista não doa dinheiro, não faz filantropia. Tá certo? Então, se a gente começa a ver muita doação de campanha por parte da iniciativa privada, uma doação que não tem relação ideológica partidária, uma doação às vezes para candidatos oponentes. Aqui em Taubaté. Isso é um prenúncio. A eleição para prefeito teve isso. É um prenúncio de corrupção. O sujeito doou para os 2 ou 3 mais fortes, valor igual. Isso é um prenúncio de corrupção. E hoje, infelizmente, não é um caso de Taubaté, mas a gente tem notícia disso. A empresa que doa, ela não mais doa e fica aguardando. Já houve uma reunião, já há indicação de quem deve assumir certa pasta da prefeitura e naquela pasta sejam tratados todos os contratos, porque essa empresa vai esperar a retribuição. Então, eu acho que, mudando um pouco o foco da discussão nossa, a fiscalização na campanha eleitoral é algo essencialíssimo. Essencialíssimo. Fiscalização de contas, auditoria na prestação de contas dos candidatos é essencial. Eu acho que um desvio na prestação de contas, um indício de que tem caixa 2, para mim, eu acho que teria que ser suficiente para se mover um processo, para caçar o registro. Momento, né? Esse é o momento. O caixa 2 esse é o momento. É assim, é automático. A lei constatou que houve doação de campanha, aquele dinheiro não foi para aquela conta específica, é caixa 2 e a consequência é a perda do cargo. Quem tem acesso a isso? Seriam os outros próprios adversários? Como é que é isso? Um pode ajudar a fiscalizar o outro? Público eleitoral. Tem que prestar contas. E está bem de olho. O nosso ministério está de olho nessas contas aqui em Taubaté. Teria que estar. Né? Eu não participo junto com os colegas que atuam nessa área aqui, mas teria que estar. Em relação ao eleitoral, eu desconheço o momento atual, não atuo mais na Justiça Eleitoral nesse período. A cada 2 anos há a renovação dos juízes, dá um rodízio, né? Então são outros colegas agora que estão nas zonas eleitorais de Taubaté. Mas nos outros aspectos, fora a parte eleitoral, na parte de cidadania mesmo, enfim, de improbidade, essas coisas, a gente vê os promotores combativos e tudo. Eu acho, assim, eu poderia fazer algumas observações, como simples cidadão de Taubaté, que eu acho que existe algum equívoco ou alguma abordagem que poderia ser mais bem feita em alguns aspectos da administração pública, por exemplo. Algumas coisas que são muito visíveis, muito facilmente constatáveis assim no dia a dia, a limpeza da cidade, por exemplo. Eu não sei dizer porque, sinceramente, não conheço a administração nessa parte. Mas como é que funciona? É uma empresa terceirizada que faz a varrição, limpeza, mas faz. Ali na frente do shopping, perto de onde eu moro, está o jardim do canteiro. Não passou ninguém limpando ali faz muito tempo. O fato mais recente é que Mas não se paga para fazer Paga, sim. Mas acontece, estou dizendo agora, a desculpa é que eles estão com problema de caixa, então eles estão privilegiando o recolhimento do livro e em detrimento da varrição, outras coisas mais. Quer dizer, ou seja, incompetência, né? Porque o orçamento está previsto a despesa para aquilo. Mas eu vou uma coisa mais fundo, porque às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Eu, pelo menos, às vezes, mesmo a gente que mexe com isso todo dia. Por exemplo, nós constatamos, e botei no jornal, inclusive, que o crescimento do patrimônio do prefeito cresceu assustadoramente em um curto período de tempo. Como é que o cidadão que tinha até ser eleito, primeira eleição dele, em 2004, ele tinha 92 mil reais de patrimônio. Ele tomou posse em janeiro. Em abril, ele já está comprando um apartamento em Ubatuba de 200 mil reais.
patrimônio dele da vida inteira era 92. Então, 92 mil reais. Como é que de repente, né, uma autoridade começa a dar sinais, evidente, de riqueza exterior maior do que as suas posses, né, e não se faz nada. E eu coloco no jornal, botei capa, né? A previsão na lei de propriedade administrativa. Em seguida, logo depois, ele adquire um paradisíaco sítio em São Bento do Sapucaí, né? Quer dizer, com toda a confusão, vou deixar barato 400 mil reais. Né? A vida inteira ele juntou 92. Depois, no mandato dele, já está com um apartamento em Ubatuba, um sítio, com carros importados, desfilando por aí. E você vai reclamar para quem? Para o bispo? Como é que se trata, do ponto de vista do Ministério Público e do ponto de vista da lei? Que é vocacionado para receber esse tipo de denúncia é o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade para agir em tudo que a lei de improbidade prevê, e uma das questões é essa, o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, o enriquecimento não justificado. O Ministério Público tem essa obrigação. Ele é um órgão dotado para receber uma representação dessa e fazer uma investigação para ver se tem... A sua atuação é no combate ao crime organizado, né? Isso é um crime organizado, porque um prefeito sozinho não rouba, né? Tem uma organização toda. Vamos jogar um pouco de luz sobre a nossa Câmara Municipal, ou melhor, então, se for falar em termos genéricos, no Legislativo. Esse papel, pois é, o que sobra para um prefeito? Alguma coisa vai sobrar, pode sobrar para o Legislativo, porque tem muitas coisas que são aprovadas, dependeu de uma aprovação unânime, às vezes, dos vereadores. Porque a gente está falando muito do Executivo e esquece da equilíbrio dos poderes, né? Outra, se me permite, tem uma outra coisa que a gente esquece também muito, que é a iniciativa privada, né? Porque é só o administrador, o chefe do Poder Executivo e só o Legislativo que se locupletam. Por que eles se locupletam? Quem é que paga? Alguém está pagando a conta Então, e vai ser beneficiado. Tem essa visão. Eu Eu tenho pessoas muito próximas que são empresários, que são diretores de empresas, sujeitos muito bem sucedidos e tudo, que para eles só o poder público que é corrompido. Mas eu pergunto, quem é que corrompe? Não dá para saber quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha? Não, eu acho que eles nascem ao mesmo tempo. Nasce junto essa coisa, né? Esse Inclusive, até o nosso internauta, o Beto, eu acho que essa pergunta seria mais dirigida para o doutor Pena, porque é o seguinte, aqui a preocupação dele, pelo que eu estou entendendo, é conseguir provas contra os ocupantes dos cargos públicos. Se somos nós que colocamos os políticos nos cargos, seria possível pedirmos o grampo dos telefones deles? Porque são telefones públicos, vamos dizer assim. Lógico que daí também se pode tratar de muitos assuntos sem ser pelo telefone público. Mas são homens públicos, então ele quer saber se poderia grampear. Pode pedir para grampear alguém? O cidadão não, né? Especificamente a autoridade policial, um delegado, o Ministério Público. Possibilidade há, não é porque é telefone público, ao contrário. Né? O homem público, o servidor público, ele tem uma obrigação de transparência e publicidade que, inclusive, facilita esse tipo de análise. Isso sob minha ótica. Eu já vi indeferimento de pedido de interceptação telefônica de um telefone por se alegar que era um telefone público. Mas, enfim, é possível. Agora, a interceptação telefônica tem uma série de restrições, tem crimes que podem ser alvo de investigação por meio de interceptação telefônica, né? Tem uma série de questões. A autoridade do Poder Executivo Municipal, o prefeito municipal, tem foro privilegiado, ou seja, ele tem que ser processado perante o Tribunal de Justiça, ele é investigado por um órgão do Ministério Público que atua no Tribunal de Justiça. Então, são outros meios investigativos que se dispõem, um setor centralizado para se analisar 700 prefeituras. Não é algo tão difuso quanto o que a gente faz no dia a dia com o tráfico de drogas, por exemplo. Mas essa parte, voltando àquela questão inicial, quer dizer, se nenhum cidadão, se nenhuma entidade provocar o Ministério Público, ele não faz nada. E se ninguém provocar a parte o judiciário também não faz nada? O judiciário não. Então como é que funciona? O Ministério provoca o judiciário. O Ministério Público.
eu atuo de ofício. Algo de atuação. Defensoria, eu posso constatar uma irregularidade. Defensoria é outro gabinete e colocar no ela papel pode provocar o judiciário? Pode para determinados assuntos, se tiver relação, evidentemente, com a defesa dos necessitados. Né? A Defensoria Pública existe para isso, segundo o perfil constitucional que foi traçado para ela. Por isso que são legitimidades concorrentes, mas em alguns aspectos ela resvala nesse requisito de atuação em prol dos necessitados. Né? Essa diferença da Defensoria Pública. O Ministério Público é mais amplo. A probidade administrativa, em princípio, não seria o caso da Defensoria Pública discutir ou investigar, mas o Ministério Público dispõe dessas ferramentas. Mas então, se um jornal, um veículo de comunicação, estampa na sua capa o absurdo do enriquecimento indevido, evidente, há ações do Ministério Público, não fazendo a defesa do Ministério Público, mas há ações envolvendo esse assunto, inclusive. Estão tramitando. Provocada por uma matéria do jornal. Não sei, eu não tenho conhecimento, mas também já tive existe. Até mesmo essa questão que foi parar no âmbito da Justiça Federal, porque envolveu alguma coisa de verba da União, também é oriundo de investigações iniciais feitas pelo Ministério Público Estadual. Sim. Também teve esse início. É porque o resultado fica tão distante. O tempo passa, se esquece, o Peixoto está aí 8 anos de governo marcado, 8 anos, quase vai fazer 8 anos, cheio de falhas, cheio de acusações, cheio de processos, cheio de tudo, e não acontece nada. Então, isso cria o sentimento da impunidade. Eu já disse uma certa vez, Paulo, que é uma tradição, uma coisa comum no judiciário, uma certa ser refratário, uma certa resistência muito considerável em se tirar do poder quem foi eleito pelo povo e colocar o outro no lugar. Então mesmo, existe, basta ver as estatísticas. Quantos prefeitos, governadores, enfim, nós vemos que são cassados e realmente saem de seus cargos para entrar outro que não foi eleito no lugar dele. São poucos os casos. Em algumas situações a gente vê, mas não é comum. E existe essa política mesmo, de o judiciário não se intrometer, até porque tem uma questão muito tênue e muito difícil nesse balanço, nesse equilíbrio que tem que existir entre os poderes. Um é o freio e o contrapeso do outro. Não se pode ter um executivo soberano e um judiciário vassalo, nem ao contrário. O judiciário não é o poder moderador. O judiciário é um dos 3 poderes. Então eles têm que trabalhar em harmonia. Paulo, evidentemente que... Talvez a frustração maior tenha sido com a Câmara Municipal. Essa sim teria condições, de repente, de estar caçando, né? Eu ia me referir a isso. Na verdade, o que o Zé Cláudio está colocando é que existe um princípio no nosso sistema jurídico, é um princípio democrático. Né? Em princípio, aquele sujeito eleito foi eleito com a legitimidade popular. Então a gente tem que ter um certo zelo para que um órgão do Poder Judiciário, avaliando o papel, não retire do cargo aquela pessoa que... Pois é. Uma coisa tão cara a conquista da democracia. De votar e de eleger. Agora, a gente tem o Poder Legislativo como fiscal do Executivo, previsto na nossa Constituição, todos do Poder Legislativo também com legitimidade popular, que inclusive pode fazer uma correção de um rumo desse. Né? Mas a sensação que dá, diante dos fatos que o próprio doutor Zé Cláudio levantou aqui, de fatos que comprovadamente levaram à vitória desse prefeito, a margem foi muito pequena, ou seja, aquele movimento que ele fez, que não tem outro nome, a não ser um processo explícito de corrupção, de compra de voto, né? Que levou aquela pequena margem de vantagem sobre os demais candidatos, foi muito pequena, e você não tem uma solução com a rapidez que é necessária. Como é? É isso que eu coloco. Passaria pela Câmara a rapidez, talvez, viu, Paulo? Não, aí não. Aí pode jurídica mesmo, pode jurídica. Uma observação que talvez a pessoa que não é da área também não saiba. O processo eleitoral é um processo
extremamente ágil. Aliás... O juiz que não julga em 24 horas, por exemplo, determinados pedidos. Então, respondendo a sua pergunta muito sutilmente, em primeira instância, o processo eleitoral roda muito rápido. Muito, porque tem prazos legais para todos. E nesse caso, ele foi condenado, né? Foi condenado. Pois é, ele precisa terminar de andar agora esse processo. Nas outras... Ele passou o mandato dele inteiro né? Então, esse conjunto de fatores que estão sendo colocados aqui é que criam a sensação de impunidade. É um caldeirão terrível para essa eleição já, eu acho. As pessoas já vão votar desacreditadas. Estatisticamente, parece que o gargalo, né, o processo ele tem uma parada maior depois que é julgado em primeira instância. Porque é uma questão estrutural também, muitas vezes. Em São Paulo, por exemplo, nós temos no Tribunal de Justiça 350 desembargadores e devemos ter em primeira instância uns 2.000 juízes, ou mais até. Então, todo mundo vai julgando, vai chegando lá, uma hora emperra. Né? Então, teria que se reestruturar de uma maneira que houvesse mais desembargadores, ou que se limitasse o número de recursos. Houve até tentativa disso. A sentença do juiz de primeira instância tivesse outro grau de eficácia. Que é como a gente vê. Eu detesto essa questão de ficar comparando com os Estados Unidos, isso, aquilo, mas a gente vê isso em muitos lugares. O juiz de primeira instância lá decreta uma pena de morte por algum motivo qualquer e o sujeito vai ser executado até que alguém reveja isso. Enquanto ninguém rever, ele vai ser executado. Como, né? Por exemplo, o réu sai preso. Inclusive, vocês estão falando que não gosta de comparar, mas agora vamos falar até da nossa situação local. Comparando Taubaté com outras cidades, vocês que são da área, crime organizado, corrupção. Taubaté está muito pior em termos de corrupção do que outras cidades. Eu acho que a corrupção está em níveis semelhantes em todas as cidades, infelizmente. Que horror, né? Infelizmente. Eu acho que a financiamento de campanha está aí em todas as cidades. Todas as cidades, naturalmente, que possam representar para quem financia alguma coisa rentável, né? Certamente existem cidades muito pequenas em que depois a corrupção não vai ser tão rentável assim. Mas eu acho que está em todos os níveis. É difícil acabar a corrupção, porque na verdade ela vem, né? Ela vem crescendo, germinando, né? Tem que ter os antídotos. É a minha opinião. Né? O Fernando Borges, internauta também, ele está colocando aqui aquilo que a gente tinha falado, que é bem interessante mesmo, gente. Esse é o momento. O financiamento de campanha é a porta de entrada da corrupção no setor público. Eu acho que é um dos fatores, né? Mas não só o financiamento de campanha. Até porque não se sabe ao certo se o financiamento público de campanha, que é a ideia que corre por aí, seria a solução para isso. Talvez fosse. Ou então alguma coisa, como o Pena falou, de não gostar de comparar com outros países, eu acho que em alguns casos pode ser salutar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o financiamento é explícito mesmo. O sujeito é financiado pela indústria de armamento. Então ele vai exercer mandato para defender os interesses de quem trabalha na indústria de armamento, mas pelo menos o eleitor sabe, ele vota sabendo. Agora é estranho, imagine um político ser financiado ao mesmo tempo, na mesma campanha, pela indústria de armamento e pela ONG que combate a indústria de armamento, pela campanha do desarmamento. Ele recebe dos dois. Eu vou doar porque ele vai agradar. Como é que vai ser isso? Não tem. Então, essa sensação é bem clara para mim. Agora, não sei se é só o financiamento. Eu acho que são todos os níveis que eu digo de relações sociais. As pessoas estão muito acostumadas a pegar o troco errado no supermercado e não devolver, a ensinar o filho que não tem problema, se pegou a carteira no chão, achou o dinheiro com a identificação da pessoa, com tudo, pega o dinheiro porque é achado, não é roubado, furar fila para estacionar na frente da escola para pegar a criança. Eu vejo isso toda hora. A minha mulher fala, vai buscar a criança na escola,
para ali no Jardim das Nações, na filinha ali, vem o outro, tu entra lá na frente e vai parar lá. E para lá para pegar o filho junto. Que exemplo ele está dando para a criança? Isso é não corrupção do Código Penal, mas corrupção, ela tem lá aquele monte de significados, né? Ato ou efeito de corromper, decomposição, depravação, desmoralização, devassidão, enfim, suborno. Aí eu até acrescentei aqui, mostrei para o Pena, podia pôr mais umas coisas aqui, né? Cabia mais uns negócios, né? Improbidade, prevaricação, concussão, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, sonegação, peculato, nepotismo, compra de votos, tramóias, conchavos, negociatas. Aí podia pôr maracutaia, mutreta, umas coisas mais populares assim. Você aí, internauta, já se viu como um corrupto de alguma forma? Aí? Pois é, isso é fraudar provas, né? Colar na prova. Pô, na faculdade, eu tinha professor que ele dizia, pelo amor de Deus, não fraude a minha prova. Professor de direito penal. Direito penal, você vai cometer um estelionato na prova, colando, não dá. Então, e aí fica aquela... Vou fazer uma pergunta meio provocativa, mas antes eu vou relatar um episódio para entender, para dar uma contextualização do que eu vou perguntar. Quando eu fui secretário de Finanças em Campinas, o que aconteceu? Teve um problema que está evidentemente que tinha um processo de corrupção dentro da máquina, né? Então, o que eu fiz? Um belo dia, quando acabou o expediente, eu mandei fechar tudo e mandar fazer uma apuração. Simultaneamente, no dia seguinte, a gente montou uma campana que a gente sabia que ia ter um processo de corrupção. Então, esse flagrante, que a gente deu o flagrante, o cara com dinheiro, e esse flagrante, essa abordagem que era para, não queria que os computadores ficassem disponíveis, voltassem, né? Eu queria fazer uma verificação lá, né? Quando chegou diante das provas evidentes, pegou o cara na boca do cofre ali, comprando funcionária, pasta com dinheiro e tudo mais, o juiz falou assim, não, isso aí foi flagrante forjado, não tem valor. Espera um pouquinho, quer dizer, né? Bom, então, essa aí é uma contextualização. A pergunta é a seguinte, um cidadão, um secretário de Finanças, não conseguiu dar o flagrante, né? Virou flagrante forjado. Né? Agora, e o cidadão que chega num posto de saúde, numa escola, numa prefeitura, numa área de planejamento, e vai fazer qualquer coisa, e ele é achacado por um funcionário. Mas o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? A teoria que se aplica é questão doutrinária, enfim. Questão de prova. A teoria que se aplica é o seguinte, a pessoa não pode induzir o cometimento do crime. É possível flagrar um crime, participar disso, mas não induzir. A partir do momento em que você induz o comportamento criminoso do outro, é o chamado flagrante forjado ou provocado. Eu contei, não teve discussão nenhuma. A gente ficou aguardando. Nem esse episódio que você relatou também pode ser interpretado somente como prova da corrupção já cometida anteriormente. É o que se tem entendido com mais frequência nesse tipo de situação. O sujeito fiscal exige um dinheiro qualquer para não aplicar uma determinada multa, o empresário monta uma câmera, uma coisa, quando ele vai entregar o dinheiro, a polícia prende o fiscal, por exemplo. É válido. É semelhante à sua situação. Mas aí depende de quem julga. De repente o juiz entendeu de outra forma. De repente se houve errou na mão na hora de montar, de preparar o flagrante ali, enfim. Não se sabe. Então, agora, o cidadão comum, que ele é achacado num órgão público, não tem prova, porque essas coisas não tem prova. Se ele filmar e levar ao Ministério Público ou à polícia, dá para Mas se ele filmar, acontece o que aconteceu comigo. Você está... Não necessariamente, pode ter sido um erro no teu caso. O problema é adivinhar quando vai ser achacado. Agora com o celular é mais fácil.
você dentro da administração pública prevendo aquela ocorrência, o juiz tem interpretado isso como você ter facilitado para que aquilo ocorresse, induzido aquilo de alguma forma para poder filmar. Com o cidadão talvez seja um pouco mais fácil. Eu já defendi aí noutra seara que todo órgão público devia ter câmera de segurança para filmagem. Hoje a gente tem, por exemplo, em São José dos Campos, muito crime sendo elucidado pelas câmeras do COI. E em Taubaté, salvo o redondo engano, não há filmagem. Não tem nada parecido. Né? Nada, e eu acho que um administrador probo poderia filmar os ambientes de trabalho e isso traria muita transparência e resolveria muitos problemas. As malas não apareceriam mais no departamento. Um caso concreto. O COI, então, eu sei como é que funciona, eu fui lá, inclusive fiz uma visita à Polícia Militar, o COI, como é que ele funciona, integrado polícia com administração pública, né, é uma coisa que tem eficiência. Guarda municipal, né? Tanto que o índice de criminalidade lá é menor do que aqui, né? Começa por aí. Não é só por isso. Não, também, né? Também, mas os números registrados pela polícia e tal indicam um número menor, né? Bom, aqui, quando eles foram fazer um sistema assemelhado, que era câmeras na Praça do Epaminondas e no seu entorno, acho que tinham 18 câmeras, se não me engano, acho que só uma que funcionava. Não tinha nenhum operador, era um garoto de 18 anos, que não tinha a menor noção. A prefeitura dizia que era um sistema integrado com a Polícia Militar desmentiu, não tem absolutamente, não tinha nada. Ou seja, e o delegado, que era responsável por essa área da prefeitura, né, que, segundo direito, teria sido completado com essa história, com a compra de câmeras e outras coisas, mas depois queria ampliar o número de câmeras, não funcionava nada, né? Então, é um comportamento completamente diferente do que acontece em São José. Aqui já nasce um processo viciado, então você já tem uma coisa que está enraizada nisso, em todos os escalões, entendeu? Então, para mim, acho que a coisa é mais embaixo. O próximo prefeito, na minha opinião, vai ter que, se for um bom prefeito, que se quiser ser um bom prefeito, vai ter que ter um enorme trabalho para botar ordem na casa, porque a casa aqui está ruim. Muito bem, nós estamos chegando ao final, mais este último debate, mas não poderia deixar de colocar, né, fazer a colocação de dois internautas. O Dinamarco Luciano, ele fala: o que entende sobre a evolução da teoria do domínio do fato usado no STF? Pode aplicar no âmbito municipal? Qual dos dois pode responder? Não tenho conhecimento a respeito. A teoria do fato, você vai conseguir a punição do mandante do crime, entendendo que ele tem o domínio sobre o resultado do fato. Mais ou menos assim, uma tradução muito simplista. Na verdade, a gente tem dispositivos do nosso Código Penal, que é o artigo 29, o concurso de pessoas, para alcançar o mandante do crime. Não entendo que a teoria em si vai dar mais efetividade para se punir o mandante. A gente já tem um instrumento para isso, embora doutrinariamente seja mais pobre, mas você alcança quem mandou aquilo ser cometido. Não precisaria disso. Perfeito. E a Silvia de Doná, a gente estava falando daquilo, né? Quanto mais caro uma campanha, maior a possibilidade de corrupção, porque mais dinheiro envolvido, quanto mais dinheiro, mais gente está fazendo doação, o que está acontecendo? Então, qual é a lógica, a pergunta da Silvia, de se gastar 4 milhões em uma campanha para prefeito em Taubaté? E complemento do Júlio Lucindo, que diz que as campanhas com muitos recursos chamam a atenção da Justiça Eleitoral, está perguntando, né? Se as campanhas milionárias chamam atenção ou não. Será que tudo é declarado? Então, os instrumentos que a Justiça Eleitoral tem em mãos são as formas de prestação de contas dos candidatos e o controle que tem que ser feito das contas de campanha. Agora, fora disso, se houver caixa 2, fica difícil de controlar. Além disso, e também não deveria de ser muito diferente, o controle é formal, né? Você não consegue aferir exatamente como aquele sujeito aplicou exatamente o dinheiro. Eu estou falando fora do caixa 2, né? O dinheiro contabilizado. Então, a empresa doou 2 milhões, já é um absurdo em si, mas é válido. É legal. Acho que o que ele quis dizer aqui são indícios. Às vezes a pessoa declara pouco, mas é uma campanha rica, você está vendo. Isso é um indício. E aí já provoca o Ministério,
Sim, é possível. E teria que se demonstrar de alguma forma, talvez com fotos, uma filmagem do que aquele sujeito está fazendo na campanha, que dê para se mostrar que aquilo não é compatível com o valor declarado. O abuso do poder econômico. Está previsto na legislação eleitoral também. Perfeito. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer você, internauta. Considerações finais, doutor Pena, por favor. Fiscalização. Eu acho que, para falar em uma palavra, seja da sociedade, sejam dos órgãos internos, é fiscalização. Doutor, tem solução? Tem. Se o cidadão criar essa cultura de não atingir o direito do outro, respeitar o outro, né? Tinha colocado até na colinha essas ponderações mesmo, a boa-fé, né? Honestidade, ética, respeito ao direito alheio. A gente volta para a questão até de formação na família, né? Eu quero agradecer a você, internauta, né, a sua atenção, o seu carinho, e espero que tenha sido muito útil esses nossos debates, né? Foram 6 debates ao todo, encerrando hoje com corrupção, e ficou aqui uma mensagem muito bacana. Este é o momento, é na campanha eleitoral que a gente pode começar a plantar uma sementinha para termos menos corrupção, uma administração pública realmente comprometida com o município, com a cidadania, com aqueles que pagam os impostos e fazem aí a máquina girar. Portanto, agora eu passo então a palavra, né, as considerações finais para o nosso diretor de redação, o diretor de redação do Jornal Contato e TV Contato, Paulo de Tarso. Agradecer a presença do nosso juiz e do nosso promotor e o nosso internauta, que espero que tenha aproveitado esse debate, teve muitos pontos esclarecedores. E dizer o seguinte, que essa corrupção ainda vai render muito, porque tudo indica que o Peixoto vai começar a sofrer as consequências a partir do ano que vem. Escrevam e depois o ano que vem a gente volta a falar sobre isso. E finalmente o seguinte, que nós estamos no meio dessa campanha eleitoral, estamos a menos de 3 semanas para as eleições. E com certeza, a semana que vem nós vamos falar sobre pesquisa, porque já tem um grande instituto na cidade fazendo esse levantamento e provavelmente quarta ou quinta-feira nós vamos ter o resultado. E com certeza o nosso eleitor vai querer saber não dos búzios, né, mas dos números verdadeiros que estão sendo colocados pelos institutos aí. Boa noite a todos e até a próxima semana.